Oi pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje eu quero fazer um vídeo bem informal para vocês, um vídeo contando um pouquinho sobre a minha história, sobre por que eu decidi ser nutricionista, contar um pouquinho para vocês sobre essa minha relação com alimentação, com dietas, contar um pouquinho para vocês, porque muitas pessoas às vezes me veem, né, veem outras nutris também, e às vezes não sabe o porquê. Por que eu decidi ser nutricionista? Eu que falo sobre emagrecimento também, queria contar um pouquinho com vocês sobre a experiência que eu já passei ao longo da minha vida. Então hoje é um vídeo um pouquinho pessoal e contando um pouquinho sobre essa minha trajetória em relação à alimentação. Então antes de continuar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal e também me seguir lá nas redes sociais. No Instagram eu falo um pouquinho mais sobre o meu dia a dia, mostro um pouco mais dos meus bastidores, receitas também, então vou deixar ele aqui para vocês. Então vou começar agora falando um pouquinho sobre a minha história. Então eu sempre fui uma criança magra, na minha adolescência, no início da minha adolescência, também nunca tive problema com peso. A alimentação na minha casa sempre foi uma alimentação saudável, assim. Eu era uma criança que meus pais deixavam eu comer doce, enfim, mas sempre com moderação. Nunca gostei de refrigerante por não gostar mesmo. Fast foods, assim, gostava, enfim, mas eu sempre fui uma criança mais do doce. Então, assim, gostava mais do chocolate, doce de leite, um pão doce, bolo. Sempre foi meu paladar um pouco mais do doce. Mas assim, minha casa sempre tinha comida mesmo, né? Então comia arroz, feijão, enfim, comida de verdade. Então eu nunca tive uma oferta muito grande de industrializados e nem fast food na minha casa. Mas quando eu comecei ali com 13, 14 anos, a gente levava dinheiro, né? Dinheiro pra escola. E eu comia muitos lanches daí na faculdade. Então eu lembro que eu comia empanado, chocolate, bala, pirulito, enfim, comecei a comprar. E a partir de uns 13 anos ali, eu comecei a ganhar peso, né? Então, eu comecei a ganhar peso e aquela mudança hormonal que acontece na adolescência, de baixa autoestima, foi me levando a um processo de descontar um pouco aquela minha emoção na comida. Totalmente, assim, eu me vejo em situações, lembrando, assim, de algumas cenas, e era muito de descontar, assim, o emocional, o estresse da escola, enfim, na alimentação e aquela coisa de adolescente mesmo. Então eu descontei muito na comida e eu lembro que com 14 anos, mais ou menos, eu cheguei ao meu peso máximo, que eu tinha 64 quilos na época, nunca fui obesa, nem nada disso. Mas antes eu tinha ali por volta de 53 quilos, 54, então eu ganhei 10, 11 quilos mais ou menos num período de pouco tempo, assim, né? Que foi dos meus 13 para os 14 anos. E aquilo me deixou com a autoestima cada vez mais baixa, né? E eu comecei naquelas fases de dietas malucas, tentar a dieta da gelatina, da água, todas as dietas possíveis e impossíveis. E eu não conseguia emagrecer, e isso me frustrava cada vez mais, me deixava cada vez mais compulsiva. E eu lembro de comer, assim, muito mesmo, em períodos, assim, onde eu fazia uma dieta super restritiva. Eu lembro que uma vez eu fiz gelatina e deixava, assim, na semana a quantidade que era pra eu comer ali, certinho do dia. E daí chegava o final de semana. Isso às vezes durava, sei lá, 2 dias essa dieta, nem era sustentável. E às vezes chegava no final de semana, eu queria comer horrores e comia muito, muito mesmo. E daí ali fazia esse processo de compensações, né? Ou seja, eu não emagrecia, me frustrava com isso e com isso acabava sempre nessa zona de estagnação ou de ganho de peso. Foi quando que eu lembro exatamente, numa data que eu decidi assim, não, essa data vai ser onde eu vou mudar minha vida, vou começar a emagrecer de verdade, fazer uma dieta. E eu comecei a cortar algumas coisas aos poucos, comecei a cortar refrigerante. Eu lembro que não era algo que eu gostava na minha infância, mas eu comecei naquele período a beber refri, eu bebia bastante. Então eu comecei a cortar o refri, comecei a cortar um pouco os doces que eu comia de sobremesa todos os dias, cortar ali um pouco doce, substituindo por trocas que eu achava que eram saudáveis, mas que não era. Então aquelas barrinhas de cereal cheias de açúcar, mas que eu achava que era super saudável, peito de peru, misto quente, fazendo essas trocas que naquela época era o que dizia ser saudável, né? Só aqueles industrializados, geleia com uma bolacha, água e sal. Mas enfim, né? Eu fiz um déficit calórico e com isso eu emagreci, mesmo não sendo de forma saudável, eu acabei emagrecendo. Só que aquilo me levou a um transtorno total por aquele medo do ganho de peso novamente. E eu também não me via
magra, né? Então, pela autoestima baixa, enfim, eu desenvolvi ali um processo de anorexia. Então, eu lembro que eu cheguei a 38 quilos, né? Então, dos 64, 65, eu fui para os 38 quilos. Então, foi uma perda de peso em um período pequeno, assim, menos de um ano isso aconteceu. E a partir dali, além de eu estar, assim, com um processo de desânimo mesmo assim, com anorexia, ainda queria mais e medo de ganhar peso. Eu lembro que daí, na época, a minha mãe me levou, né, numa terapia, enfim, numa terapeuta. E na época a gente tratou emocionalmente, né, essa parte, ela me ajudava com algumas condutas. E então eu comecei a desenvolver um pouco de bulimia também, com medo do ganho de peso. Então eu acabava comendo, e às vezes eu comia compulsiva, e ia lá e fazia 2 horas, 4 horas, já cheguei a fazer de exercício físico seguido, com medo do ganho de peso, né? Então totalmente desequilibrada mesmo eu tava. E só que as compulsões começaram cada vez mais frequentes. Então eu comecei a ter muita compulsão alimentar, e com isso, dos 38 quilos, eu fui novamente a quase 64 quilos pelo excesso de compulsão. E também foi um ano da minha vida, assim, com muita compulsão, onde eu descontei bastante na alimentação, e sempre com aquela mentalidade de dietas restritivas, né? De fazer a dieta da sopa, enfim, todos os tipos de dietas possíveis, restritas, eu já fiz, do Can, todas essas eu já fiz na época, Atkins, enfim. Então, eu vivi um grande período da minha vida, então dos 13 até os 17 anos, foram 4 anos ali que eu lutei com esse efeito sanfona, com muitas compensações em relação à alimentação. Mas eu sempre gostei de entender um pouco mais sobre a alimentação saudável, de entender um pouco mais sobre os alimentos, eu gostava de biologia, enfim, mas eu me sentia... Eu falava assim, eu não consigo emagrecer, né? Eu não consigo ser saudável, então eu não me vejo fazendo nutrição, e também não, financeiramente, na época, não era um curso tão visado, enfim. Então eu pensava assim, não sei, e eu realmente não sabia o que fazer. Então eu pensei, vou fazer administração, então, já que eu não sei o que fazer, já tinha uma mentalidade de talvez ter minha empresa, enfim, tinha uma mentalidade de, enfim, talvez abrir uma loja de roupa, porque eu gostava de loja. Enfim, eu não sabia muito o que eu queria. E daí, na época, eu tentei o vestibular, e sorte que eu não passei, porque daí depois a minha mãe começou a falar, por que não nutrição, tu gosta de alimentação, enfim. Era um período que eu já tava, aos poucos, tentando melhorar a minha relação com a comida, então me permitindo, quando eu sentia vontade, tentando comer mais comida de verdade, de uma maneira mais equilibrada. E foi quando eu pensei, acho que é o curso que eu vou gostar, sempre gostei disso, tenho uma relação muito forte com esse processo de dieta, vivi na pele várias das coisas que os meus pacientes vão futuramente me relatar, então foi onde eu decidi ali fazer o curso de nutrição. E quando eu comecei ali, que foi em 2013, eu comecei o curso de nutrição, eu já estava aos poucos melhorando, né, essa minha relação com a comida, e desde então eu nunca mais tive, né, problema de anorexia, bulimia, compensações alimentares, mas porque foi um processo de entendimento, que realmente o processo de reeducação alimentar, o processo de emagrecimento não é só o que a gente come, né? Isso é muito importante, tão importante que eu comecei a melhorar ali minhas compulsões, enfim, muito também quando eu comecei a comer mais comida de verdade. Quando eu comecei a equilibrar mais proteínas, gorduras, fibras na minha alimentação, fazer um fracionamento correto, entender agora na parte comportamental que tá tudo bem eu comer um doce quando eu sentir vontade, que eu comer uma pizza, um lanche quando eu sentir vontade, porque foi assim que eu voltei ao meu peso ideal. Desde de 2013 pra cá, eu não me restringi nunca mais. Então eu vou em confraternizações familiares quando eu sinto vontade, e que naqueles períodos que eu vivia naquelas compensações, muitas vezes eu recusei convite de ir em pizzaria, de ir na casa de amigas minhas, por medo de comer, sendo que eu tava com sobrepeso, e eu não ia por medo de comer. E hoje eu, com peso dentro do adequado, ensinando os meus pacientes sobre isso também, eu vejo como a gente consegue emagrecer mesmo abrindo essas exceções, né? E principalmente abrindo essas exceções, que é importante, porque daí tu aprende a lidar
com aquela exceção. Tu aprende a lidar em comer de uma maneira mais consciente, de ter um equilíbrio, porque quando a gente tira tudo isso da vida, a chance de quando tu comer, tu exagerar ou não ter um controle é muito maior, né? Ou se frustrar no momento que comer, porque a gente vê aquilo como proibido. E não é proibido, a gente só tem que ter uma moderação dele no nosso dia a dia. Então foi a partir daí que eu aprendi um pouquinho mais sobre isso, né? Com esses processos de muitas idas e vindas, e foi muito melhorando a minha mentalidade, melhorando o meu comportamento em relação à alimentação, além de me alimentar cada vez mais com comida mesmo, de uma alimentação simples, que fosse prazerosa, que não fosse algo sofrido, que pra mim emagrecimento era isso, era difícil, era passar fome, era sofrido, dietas loucas e aquela coisa pesada. E quando eu entendi que não, dá pra ser leve, dá pra ser sustentável, dá pra ser prazeroso, e principalmente para que eu mantenha isso como estilo de vida e visualizar que a alimentação não é só eu estar com um corpo que eu acho legal, não, que eu me sinta bem, que tá tudo bem a gente querer se sentir bem e emagrecer e ter um corpo que, desde que seja saudável, né, um corpo que se ache melhor mesmo, né, porque a gente busca ser nossas melhores versões em tantas coisas, por que não ser nossa melhor versão fisicamente também? Acho que tá tudo bem se tu tiver com a cabeça bem em relação a isso, né, mas entender que, além dessa parte estética, tem a parte da nossa saúde, do nosso bem-estar, da função intestinal, da produção hormonal, de várias outras coisas envolvidas também nesse processo de reeducação alimentar. Então é isso, gente. Esse foi um pouquinho da minha história. Então, como eu falei pra vocês, não foi um processo de um ano pro outro, nossa, eu mudei a minha mentalidade. Por isso que eu falo, a gente tem que trabalhar a nossa mentalidade, melhorar essa nossa relação com a comida, que esse vai ser o caminho realmente para que isso seja sustentável, mais leve e prazeroso também, tá bom? Então é isso, eu queria contar um pouquinho mais da minha história aqui para que vocês conheçam, que muitas pessoas às vezes acham que não, ela sempre foi magra, nunca teve problema com comida, e muito pelo contrário, eu já tive muito problema com comida. Meu perfil genético na família, assim, gente, não é nada fácil. Eu tenho família de pessoas obesas de todos os lados, familiares, de família de parte de pai e de mãe. Então eu tenho um gene muito forte da obesidade. Eu acho que se eu fizesse o teste genético, com certeza todos os genes da obesidade dariam positivados, porque realmente, assim, é um perfil alto, e eu sei que realmente, às vezes, só mudando um pouquinho, é rápido o meu ganho de peso, assim. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência forte, então deixa, não tem tendência, ela pode comer de tudo, nunca teve problema, e não, né? Mas é que hoje eu aprendi, com toda essa minha experiência de vida, por tudo que eu já passei, por tudo que eu aprendi, principalmente, né, na nutrição, nos meus estudos, enfim, eu consegui encontrar esse meio equilíbrio, e é o que eu prego, é o que eu passo para os meus pacientes diariamente, esse equilíbrio, esse aprendizado. Então eu gosto muito de, no consultório, que uma paciente saiba sobre ali o alimento que ele está comendo, entenda o porquê que eu tô colocando aquele alimento ali, para que ele consiga ter essa autonomia alimentar também, tá bom? Então é isso, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, de conhecer um pouquinho mais da minha história. Lembrando que para receber mais vídeos que eu posto toda semana aqui no nosso canal, não se esquece de se inscrever aqui e também de me seguir lá nas redes sociais, no meu Instagram, principalmente, que é onde eu tô lá diariamente também falando um pouquinho mais sobre o meu dia a dia. Então é isso, deixem aqui nos comentários se vocês gostaram, um beijo e até a próxima!